Olá! Nesse vídeo vamos apresentar a solução criada pelo Projeto Integrador em Computação 3 da Univesp, da turma de Engenharia da Computação, do segundo semestre de 2022, com o tema Vestibular Descomplicado, Análise de Dados. Nosso grupo é formado por 8 integrantes, sendo o Adriano Ricardo, o Alexandre Aparecido, o Davi Augusto, a Débora Alvim, o José Carlos, que sou eu, a Matilde Pérez, o Ricardo de Lima e o Wesley de Sá. Com vistas a identificar o foco de um problema útil para a comunidade que atendesse os requisitos do projeto integrador desse semestre, em primeiro lugar, verificamos, através de um mapa mental, quais seriam os lugares onde iríamos disponibilizar um questionário para poder identificar os problemas da comunidade. Posteriormente, foi desenvolvido um formulário através do Google Forms, em que questionávamos as pessoas em relação a se elas iriam prestar algum vestibular em tempos futuros, quais as ferramentas que elas utilizavam para se preparar para o vestibular, se elas teriam interesse em um aplicativo ou se acreditam que um aplicativo poderia auxiliar elas nos estudos, se esse aplicativo fosse de questões e respostas corrigidas relacionadas a vestibulares anteriores, se ajudaria a complementar os estudos e qual a probabilidade dele recomendar a um amigo ou colega esse tipo de aplicativo. Diante das respostas apresentadas, podemos verificar que existia dificuldades das pessoas entrevistadas de encontrar um repositório específico para provas de vestibular da Univesp e também a necessidade de que essas provas pudessem ser acompanhadas em relação aos seus resultados e testes realizados. Por fim, verificamos ainda a necessidade de gratuidade em relação a esse aplicativo. Em relação à relevância do assunto, é possível observar que existe o maior número de alunos prestando vestibular da Univesp, favorecendo assim uma implantação escalável desse mesmo aplicativo. De outra sorte, existe uma maior quantidade de pessoas com dificuldades financeiras, em busca de ferramentas online para aprimorar os seus conhecimentos. Por fim, ainda verificamos a possibilidade de análise e verificação dos dados para acompanhamento e aprimoramento dos alunos, trazendo mais autonomia aos estudos do usuário do aplicativo. Por fim, existe ainda a possibilidade de análise dos dados para possíveis melhoramentos na plataforma e também na didática aplicada. A solução encontrada após um brainstorm e votação pelo grupo foi o uso de uma ferramenta framework web com banco de dados, script web e uma API específica que possibilite o acompanhamento em testes de vestibular da Univesp, também contemplando banco de dados e análise de dados, com o controle dos acertos e dos erros e com o uso de vídeos explicativos do próprio YouTube, respeitando a solicitação de autorização por cada criador de conteúdo. Também foi alinhado o controle de versão por meio do Git e a utilização de uma máquina virtual do Google Cloud. Por fim, implementamos também a utilização do Google Cloud Smart Analytics e relatórios internos desenvolvidos por esse sistema com os dados do próprio sistema. Ao final, conforme consta no nosso trabalho no apêndice B, foi disponibilizado também por meio do Google Formulários uma avaliação relacionada ao vestibular descomplicado, a API que estamos produzindo, verificando se ela seria uma API que ajudaria nos estudos, se tem fácil utilização, se os conteúdos estavam satisfatórios, atribuindo uma nota de 1 a 5 para a aplicação, permitindo ainda que o usuário desse sugestões e opiniões para aprimoramento da aplicação. Conforme informado, nesse link é possível verificar a conta do GitHub, que foi criada pelo grupo, no repositório da Univesp, onde podemos observar todos os trabalhos realizados, além das aplicações utilizadas, como o PHP, o CSS, o JavaScript, podendo ainda verificar os commits realizados durante a evolução da aplicação, dentre outras informações. Já em relação ao protótipo que foi desenvolvido, é possível verificar, através desse link, onde aparecerá essa página com a opção de verificar o aplicativo parcialmente, que é onde se encontra o protótipo. Ao clicar na aplicação, você será direcionado para a página do protótipo, que sofreu algumas alterações na versão final, e será vista posteriormente. E vamos entrar apenas para verificar que ele está operacional. Eu fiz o meu cadastro anteriormente, e é possível você fazer o cadastro
para verificar o protótipo clicando no Inscreva-se agora. E ao entrar, você se deparará com uma página que te levará também para os testes e redefinição de senha e outras informações. No entanto, o layout é um pouco diferenciado em relação ao produto final. Ao sair da conta, você retorna, portanto, à página de login da aplicação. Finalmente, vamos fazer uma demonstração agora da solução final, que ficou disposta nesse link, vestibular.inovaproj.com.br. Observe que a tela do produto final ficou muito semelhante, e aqui nós podemos, por exemplo, fazer a inscrição, como já havia dito, onde você pode escrever o seu nome, Carlos, um e-mail de teste, teste@teste.com.br, colocar o seu gênero, a faixa etária, o estado civil, a escolaridade e, finalmente, a faixa salarial. Por fim, coloque a sua senha. No entanto, como eu já tenho um cadastro, eu vou entrar pelo cadastro que já foi realizado. E aí eu retorno na página inicial, coloco o meu usuário, digito a senha e entro. E aí eu posso testar os meus conhecimentos. E aí o site enviará uma questão, que é da prova, onde eu poderei verificar os conhecimentos e enviar, e ainda teremos um vídeo onde podemos ver a solução da questão proposta. Ao colocar uma opção, ele vai conferir e vai dar alternativas, se está incorreto ou não. Eu posso pular para a próxima, nesse caso vai ser só as perguntas de inglês, ou eu posso em teste ainda procurar outras questões, e aí ele vai me dando alternativas aleatórias, onde eu, por exemplo, poderia encontrar uma pergunta de matemática. E aqui, como estou na área do administrador, eu tenho acesso à área de administração, tenho acesso à análise de dados, também à visualização das perguntas e respostas, podendo cadastrar perguntas ou cadastrar respostas. Por outro lado, na área de aluno, eu terei possibilidade de testar meus conhecimentos e redefinir a minha senha. Por fim, ao sair da conta, retorno ao local onde estava. Enfim, na parte de análise de dados, dentro do aplicativo, conforme já havíamos demonstrado, existe a parte de análise de dados do dashboard. E ao clicarmos nessa área, temos a possibilidade de verificar os dados que foram registrados no aplicativo, conforme a quantidade de pessoas que estão cadastradas, por seu gênero, pelo estado civil, pela faixa etária, pela renda familiar e pela escolaridade. Assim, podemos também promover ações com base nos dados que temos. Como a análise de dados é muito dinâmica em relação ao Google Analytics, nós disponibilizamos algumas telas que mostram as possibilidades de análise de dados desta ferramenta, como, por exemplo, a cidade onde houve desempenho em relação ao acesso ao site e a quantidade de pessoas que acessou, os dispositivos que foram usados para o acesso, o idioma de maior utilidade, a visualização específica do título da página. Ainda podemos ter a contagem de eventos dentro da página, que é uma coisa muito interessante. Portanto, como foi usado, quem usou Scroll Look ou não. No entanto, essa é apenas algumas das possibilidades que podemos ter no Google Analytics. Observe que os dados do Google Analytics eles são diferentes dos dados que temos dentro da aplicação, no dashboard, como observamos. Dessa forma, nós agradecemos a todos por terem assistido até aqui e esperamos que tenham gostado. Obrigado!